O tema não é novo. A década de 40, 50, até o início da década de 60 no Brasil, a maioria das escolas tinha o hábito de tomar a leitura do aluno, e era uma forma de lidar com essa questão de fluência. Nos países desenvolvidos, especialmente nos países de língua inglesa, sempre existiram livros e materiais específicos para o desenvolvimento da fluência de leitura. Na década de 70 começam as pesquisas científicas que culminaram com as meta-análises, o grande conhecimento consolidado do final do século passado e que atribuiu a devida importância à fluência de leitura. E no Instituto Alfabeto, há mais de 15 anos, nós também trabalhamos com esse tema. Portanto, o tema não é novo. O que é novo é que, ao final de tanto tempo, a BNCC começou a introduzir a questão da fluência no currículo e agora o Ministério da Educação começa a tratar do assunto de maneira mais objetiva. Então, finalmente, estamos aderindo a uma prática fundamental para o desenvolvimento da leitura das nossas crianças. Fluência de leitura é ler bem, é ler sem errar, é ler com a prosódia adequada, ou seja, modular a voz, ler no ritmo adequado, ler com a entonação adequada. Por que ela é importante? Ela é importante porque ela é o veículo que permite à criança compreender a partir daquilo que está lendo. Uma criança que lê entre 60 e 80 palavras por minuto, ela ainda não consegue compreender bem aquilo que ela lê, porque a velocidade de leitura é tão lenta que não dá informação suficiente para o cérebro processar a informação que vem da frase. Por exemplo, se o menino lê muito devagar e vai por aí, quando chega no final da frase, ele não lembra mais do início. Então ele não é capaz de concatenar o pensamento à compreensão. Então, por isso é que a gente diz que a fluência é a ponte que liga a capacidade de ler com a capacidade de compreender. Depois, a fluência é importante porque nós queremos formar na escola um leitor autônomo. Então, o leitor é autônomo quando ler tem uma velocidade maior do que aquele que a gente escuta numa aula expositiva, numa palestra. Eu estou falando aqui agora, por exemplo, uma média de 150 a 180 palavras por minuto. Em algum contexto, um locutor de futebol fala um pouco mais depressa. Então, um aluno deve chegar a 7º, 8º ano, para se tornar um leitor autônomo, fazer ensino médio, etc., com uma capacidade de leitura desse tipo. E o aumento da velocidade ele é muito lento ao longo das séries escolares. Então é muito importante que ao final do primeiro ano, aos 6 anos, a criança esteja bem alfabetizada, já com 60, 80 palavras por minuto, e a partir daí ela progrida com assistência, quando necessário, para que ela se torne efetivamente um leitor autônomo. A fluência de leitura tem 3 indicadores muito precisos. O primeiro deles é a velocidade, quantas palavras você consegue ler, tipicamente consegue ler por minuto. A segunda é o número de erros. Quando a criança erra, acontecem 2 coisas. Primeiro, tipicamente o nosso olho é treinado para voltar e reler a palavra. Isso afeta, portanto, a velocidade, mas afeta também a compreensão, porque você misturou problemas de natureza diferente, problema de natureza de leitura com problema de natureza de compreensão. E em terceiro lugar, o terceiro indicador é a prosódia, que a gente já falou antes, ou seja, a capacidade de você ler de uma forma modulada que reflete que você efetivamente está compreendendo aquele texto. Portanto, essas 3 dimensões, a velocidade e o erro que estão ligados, e a prosódia são as 3 dimensões ou indicadores usuais para avaliar a fluência de leitura. Agora, isso obviamente varia com o texto, um texto para avaliar a fluência na escola, sobretudo nas séries iniciais, também finais. Tem que ser um texto adequado ao nível da criança, ao assunto que ele conheça, e é algo que tipicamente um professor pode fazer na sala de aula. Agora, é importante lembrar que a leitura oral, e é essa que nós estamos falando aqui, é diferente da leitura silenciosa. A leitura oral é mais lenta, porque você tem que mexer com os lábios, você tem um processamento muito maior. Então ela reflete uma capacidade de leitura e uma velocidade que é maior do que aquela que você expressa quando está lendo oralmente. Mas ambas são muito importantes no dia a dia da criança, na escola e na vida.